Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral. Senhores, e aqui hoje eu, Flugão, para o seu congresso semanal de cirurgia. A gente tem a primeira boa notícia para vocês que estão assistindo ou no YouTube ou ouvindo no Spotify, que é o Dr. Diego Adão não se encontra conosco nesse podcast, nesse episódio, para alegria de todos vocês e todos nós também. A gente vai tentar contato com ele ainda, né, de surpresa, para ver o que ele vai, o que ele está fazendo, porque eu aposto que ele está de férias e está falando que foi operar, que não sei o que lá, mas não. Ele deve estar numa boa de férias, Flugão. O que você acha? Jogando Dungeons Dragons. A gente vai ligar, os caras vão estar, joga o dado, o Master Surgeon lá, que é o Dungeon Master, não sei o que. Certeza que vai ter isso aí. Mas, Flugão, antes a gente tem que cumprir várias coisas aqui, hein? Então a gente tem que falar da nossa semana, mensagem de maníaco, mensagem do nosso patrocinador, depois a gente liga pro Diegão. O que você acha? Muito bom, vamos começar pela semana. Me conta aí como é que foi o congresso. O congresso foi top de linha. Foi o congresso no Equador, primeira vez que eu fui para o Equador, Flugão, nunca tinha ido. E foi o congresso da Pan-Americana, né, Sociedade Pan-Americana de Trauma, foi lá em Cuenca. Cara, achei muito legal o congresso. O primeiro que, assim, a programação científica boa, discussões, etc., mas o clima muito bom, cara, galera gostando mesmo do evento. Foi junto com a Sociedade Equatoriana de Cirurgia, e isso juntou uma galera, teve muito colega da enfermagem que foi no congresso também, então tinha 1.700 pessoas ali no evento. Foi muito legal. E atividades sociais, sabe? Puta, foi legal para conversar com o pessoal, fazer networking, trabalhar pelas sociedades, né? Fazer estreitar relações aí com o pessoal, foi muito legal. Valeu a pena, cara. A viagem foi meio chata né? São 3 aviões que você tem que pegar para ir, 3 para voltar. Mas fora isso, foi muito bom. Um highlight técnico aí. Cirurgia, a gente quer saber de cirurgia. Alguma coisa legal. Putz, highlight mesmo, assim, não diria alguma coisa específica, mas eu vou te falar um highlight de uma sessão que foi legal e highlight de assim, temas que foram discutidos, né? Mas olha que legal, discutiu o tema, por exemplo, de colicistectomia difícil. Então o pessoal discutiu aquela questão de fazer ou não fazer colicistectomia subtotal, como você lidar com esses pacientes, e apareceu um negócio bacana que a gente vê na literatura, incidência de complicações, etc. Mas lá, pelo menos no congresso, muita gente foi contra fazer colicistectomia subtotal, muito porque o cara não tem acesso a CPRE, e aí ele fica com receio de precisar e não conseguir resolver o problema do paciente por causa disso, né? Então foi um balanço interessante que teve. E teve uma sessão que foi bacana, que eu participei, que eu gostei por causa do formato, que era uma sessão de técnicas em trauma, e você tinha que fazer uma apresentação de 8 minutos sobre um tema específico feito em 5 passos. Então o meu, por exemplo, era exploração de hematomas retroperitoneais em 5 passos. Então eu fiz uma apresentação que era assim, passo 1, laparotomia exploradora, por exemplo. Então contei um caso, geralmente você tem um caso que é paciente instável, ferimento penetrante, você está pensando em lesão de grandes vasos, então você abre, eu mostrei um vídeo, né? Você abre a cavidade, vai estar assim, sangue, etc. Olha só o hematoma como fica. Depois eu fui mostrando. Então aí você identifica as zonas, depois controle proximal e distal de vasos, explora o hematoma com as técnicas. Mostrei com uns vídeos de dissecção, foi bem bacana. E aí teve várias apresentações no mesmo formato. Então tinha uma que era acessos vasculares na emergência, como você faz em 5 passos, sabe? Então eu gostei desse formato, foi um negócio bem dinâmico, deu para ter uma discussão assim no final, depois foi bem legal. O Dr. Collet apresentou sobre toracoscopia em 5 passos. Então, cara, foi uma sessão bem bacana, gostei muito, assim, foi bem legal. Fantástico. Recados maníacos? Vamos lá, opa. Mensagem dos maníacos. Então vamos lá. A gente tem mensagem de maníaco no Spotify, mensagem de maníaco no Instagram. Vou começar aqui pelo Spotify, Flugão. Bora. O Gabriel Ícaro manda aqui pra gente, ó. Fala, galera. Como sempre, o pessoal enaltece quem precisa ser enaltecido nesse podcast, que é justamente a entrada do Fala, Galera. Que vejam bem, é um Fala, Galera criado por nós.
Nós criamos o Fala Galera, é isso aí. Excelente episódio. Bom demais ver o Flug e o Diegão falando sobre filosofia et al. Graças a Deus eu perdi isso, né? Tenho uma dúvida como aspirante R1 de cirurgia. O que é considerado um bom volume cirúrgico para um residente? Estou fazendo uma análise dos programas que pretendo fazer. Falando nisso, dá para mandar uma aprovação de azul de metileno para mim? Abraços e espero conhecê-los pessoalmente. Flugão, você é o cara que vai ter que fazer a aprovação de azul de metileno e conta aí para ele o que você acha que é um o que configura um serviço que tem um bom volume cirúrgico para um residente. Ah, sim. Bom, um belo abraço de Júlio Metileno para você passar nas suas provas e tudo mais, com todo carinho. Depende do procedimento. Há um gráfico chamado CUSUM, que avalia um aspecto populacional, quantas vezes um procedimento deve ser repetido para você ganhar excelência. Aí há níveis. Aquele que já viu fazer, né, sabe fazer com ajuda, sabe fazer sozinho, sabe ensinar. Há uns graus de Likert que você mede esse grau, vamos dizer assim, de confiança, entre aspas. E procedimentos mais complexos, existem um maior número de procedimentos, menos complexos por aí vai. Há um espectro de procedimentos essenciais que tem que fazer, até um nome disso, que agora me fugiu a cabeça o nome desses procedimentos essenciais que são catalogados, tipo drenagem de tórax, sondagem vesical, fazer uma anamnese, comunicar um aviso de paciente grave, tem skills, tem coisas técnicas, isso varia muito. É claro que quanto mais procedimento, em tese, melhor, mas o tempo é escasso. Então, a ideia é você mesclar esses dois conhecimentos e mais do que número, medir o quão confiante você é nesse procedimento, né? E puxando um gancho, que a gente vai ter uma conversa já já com o Dr. Bruno Zilberstein, vocês vão ver que eles vão dar algumas dicas de que, para resumir, a residência só não vai dar isso. Você vai ter que ir atrás de alguém, né? Talvez até procurar um tutor para isso. Sim. Muito bom. Ó, o André Sadô também, saudoso André Sadô lá de Manaus, que a gente conheceu, né? Ele mandou aqui pra gente também, ó. Excelente episódio. Podcast nos mantém fantasticamente atualizados. Continuem assim. Mandem um abraço de azul de metileno para os nossos residentes do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, a Paris dos Trópicos. Olha só, muito bom. Flugão, é com Um, você então, pô. um abraço de azul de metileno para o Paris dos Trópicos. Ele é muito querido, né? Nos conhecemos em Manaus no último ano, então de volta aí daqui um tempinho. É isso Não vem aí. matar a saudade. E agora o último é a Milene Duarte, que faz um salve, na verdade, para Parisina. Ela fala aqui, ó, episódio excelente. Poderiam ter convidado a Parisina para comentar a resolução também. Cara, que ideia, hein? Pena que a gente não pensou nisso antes. Sabe que eu pensei em chamar o Coen para isso? Ah, Pô, sim, tava super em cima, mas é que ficou muito em cima da hora, a gente não queria perder o momento. claro. Muito bom. E aí a gente tem também mensagens de maníacos que a gente recebeu pelo Instagram, que eu vou ler aqui alguns para vocês. Deixa eu só ver aqui o que tem que o Diegão tinha separado para a gente já. O Gabriel já li. Ó, tem uma do Kaique, que o Kaique fala o seguinte, ó. Diego, boa tarde. Você estava na APM hoje? Cara, passei do lado de um cara que parecia você, mas só escuto vocês pelo Spotify e não conheço o rosto. Vi uma foto no Instagram e vim aqui pesquisar. Grande abraço. Estou fazendo pós de cirurgia do aparelho digestivo pelo CBCD, sou R2 de geral, Hospital Evangélico Mantena, em Minas Gerais. Aí o Diegão respondeu para ele. Fala, Kaique, era eu mesmo. Ah, que legal que você tava. Pena que não nos falamos. Obrigado por vir aqui escrever. E aí ele respondeu ainda o Diegão, olha, putz, Diego, que vacilo da minha parte. Não acredito que perdi essa grande oportunidade de tirar uma foto com você. Um grande abraço a todos vocês, ao Adriano e ao Carlos. Quem me apresentou o podcast foi minha R1 Maria. Opa, aí sim, pelo menos uma coisa ela fez bem. Brincadeira, hahaha, um abraço. É isso aí, Kaique, muito bom. É fácil Obrigado aí por confundir ter o mandado Diego, né? mensagem. Fala. Fala, Flugão. É fácil confundir o Diego. Então, eu ia falar isso, precisa tomar cuidado, Kaique, porque tinha o Diego e um cara muito parecido com o Diego naquele evento que ele foi, hein?
Então tem que tomar cuidado aí para não correr risco de encontrar a pessoa errada. Ó, tem uma outra mensagem de maníaco aqui também, de um episódio antigo, lá daquele da hierarquia da comunicação, com o Dr. Daniel Forte. Rafaela Oliveira escreveu: excelente, sou residente de ortopedia do Pavilhão Fernandinho e conheci o podcast quando fiz um estágio eletivo com o Dr. Diego Adão. E desde então acompanho vocês. Olha só que legal, residente de ortopedia. Parabéns pelo trabalho, é muito divertido e ao mesmo tempo aprendo muito escutando vocês. Olha só, até o pessoal da ortopedia, hein? Muito bom. Flugão, que coisa, hein? Mais um aqui, olha só, Mundim. Segunda vez ouvindo esse episódio, tava falando da inguinodínia, só que agora fui anotando e fazendo flashcards. Sensacional, uma aula que pode ajudar muito na assistência dos nossos pacientes. Olha, tá rendendo esse negócio de mensagem do maníaco, hein, Flugão? O pessoal tá mandando bastante coisa aqui, pô. Pode mandar. É isso aí, né? Acho que foi. Mensagem do patrocinador? Mensagem do patrocinador. Flugão, é com você, lança a mensagem agora aí. Muito bem, o nosso convidado já chegou e hoje é muito especial. É um professor livre-docente, professor Bruno Zilberstein. Eu duvido algum cirurgião do aparelho digestivo que não o conheça bem por toda a sua produção e sua carreira ao longo da história da cirurgia aqui no Brasil. Eu vou tentar resumir o currículo dele brevemente, porque senão o episódio vai acabar e eu não vou conseguir terminar. O professor Zilberstein, além de muito querido e conhecido por muitos cirurgiões, é professor livre, professor titular da cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique e professor honoris causa da Faculdade de Medicina Federal de Goiás. Ex-diretor do Serviço de Cirurgia do Estômago, Intestino e Delgado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, onde eu passei como aluno no seu estágio, não posso me esquecer, foi muito bom. Eu vi você operar muito bem, professor. E coordenador do Serviço de Cirurgia Oncológica do Esôfago do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e mais outros 20 não, mais de 100 outros títulos que eu vou deixar para outra oportunidade. Seja muito bem-vindo, professor Bruno. É um prazer estar com vocês e espero poder colaborar com quem está participando desse podcast aí, para trazer algumas informações úteis que possam servir para melhorar a vida não somente acadêmica, a vida médica, enfim, conviver com a medicina nos tempos atuais. Carlos, quer dar o pontapé nas perguntas? Não, quero deixar as perguntas para você, Flugão, mas eu queria só dar as boas-vindas aí pro professor e agradecer também a presença dele, que é um convidado muito especial para a gente. Faz muito tempo que a gente está querendo que o professor venha participar com a gente. Acho que hoje deu certo e vai ser bacana. Flugão, a bola está com você aí. Professora, uma pergunta difícil. Eu acho que com o tempo, você pode dizer melhor do que ninguém, a ansiedade dos pacientes. Eu tenho no consultório, eu noto cada vez uma ansiedade maior de fazer uma cirurgia ou não. Gostaria que comentasse como o senhor lida com essa ansiedade, principalmente num diagnóstico oncológico, por exemplo, e ao mesmo tempo traz confiança para mostrar que esse é o caminho certo, se operar ou não operar. Lidar com esse paciente ansioso, alguma dica? Bom, na verdade, todo paciente é ansioso porque ele enfrenta o desconhecido. E toda vez que a gente enfrenta o desconhecido, a gente fica assustado, temeroso e quer um retorno rápido dessa situação. O importante é
eu não diria minimizar, mas não exagerar na, na afecção que esse paciente é portador, fazê-lo participar desse seu problema, fazê-lo entender que aquilo faz parte da evolução natural da vida e que existem hoje em dia soluções para resolver e que não há necessidade de nenhuma eh, correria, não angustiá-lo, não colocá-lo num canto, não ameaçá-lo. Então, ser cúmplice dele, no sentido de entender a dor, a angústia e a ansiedade dele. Nesse momento, ele passa a ter confiança, passa a dividir o problema e passa a saber que não está sozinho na sua luta para uma qualidade de vida ou para a sobrevivência. Então, é muito importante a gente ser conivente com o paciente, ser participante do paciente e assumir, vamos dizer assim, as ansiedades desse paciente. A partir desse momento, ele passa a nos aceitar e entender o problema, né? Mas hoje em dia o maior problema talvez seja o Google e o chat GPT. Agora já, chefe É, GPT, isso que eu ia falar. O chat Professor, GPT. e com tantos anos de consultório, tem algum caso que te marcou mais, que mudou o modo de você atender os pacientes por causa de algum caso específico, alguma coisa que você gostaria de dividir, até mostrar que às vezes essas coisas a gente não aprende na faculdade? Na verdade é assim, existem dois tipos de médico. Eu não sei se é dois tipos ou não. Tem um que cria calo na consciência e tem outro que não cria calo na consciência. No momento em que você assume o teu paciente e eu não diria sofrer, porque na verdade como cirurgião eu sofro, mas caminhar junto com ele no sentido de ajudá-lo e não se conformar com resultados negativos, eu acho que faz toda a diferença. Não teve nenhum paciente, assim, para ser bem honesto, que me marcou, que mudou meu jeito de abordar o paciente. Eu simplesmente não aceito o desfecho fatal, não final. O desfecho final eu sempre busco ser o melhor desfecho, mas eu não aceito o desfecho fatal. Então, lutando ao lado do paciente, você passa a adquirir a confiança dele e dar para ele um maior estímulo para te ajudar. E eu digo isso daqui para o paciente, inclusive entubado e sedado. Eu vou e converso com ele. Eu digo que ele está sendo esperado pela sua família, que está sendo esperado, seja eu pelo filho, pela esposa, que a vida continua, que ele tem que reagir e que a gente precisa que ele faça força para se recuperar, porque só assim a gente vai poder ajudá-lo. Então, a grande mensagem que eu posso dar é que o paciente é um ser humano e não um objeto, e que a gente tem que vivenciá-lo, amar no sentido de vida, e lutar para
melhorar a sua qualidade de vida e a sua sobrevida. Então, na verdade, me marcaram pacientes que foram gratos e reconheceram, porque pouco paciente reconhece o nosso trabalho. Essa é a grande verdade. A maioria se acha, bom, eu te procurei, é a tua obrigação. E às vezes não valoriza a dedicação que a gente tem para poder cuidar dele. Mas, independentemente disso, eu acho que quem estuda história ou quem acredita em Deus tem uma frase muito importante do Maimônides, que ele pede a Deus que o ajude a tratar independentemente do retorno do paciente e independentemente de qualquer que seja o paciente que ele está ajudando. Então, eu acho que a grande mensagem é essa. Médico tem que ser um ser que ame, eu não diria profissão, que ame o ser humano. E é isso que faz a gente melhor. E isso que faz a gente continuar estudando, se atualizando, querendo se aperfeiçoar, querendo aprender, querendo evoluir, querendo produzir. É justamente nesse sentido, não se conformar com a morte. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha aí, ver qual que é a opinião do senhor. Eu tenho a impressão que isso acontece um pouquinho com os pacientes, porque a gente está meio que acostumado, assim, não acostumado com isso, mas de uma certa maneira o paciente, quando ele enxerga o que a gente oferece para ele, ele enxerga o médico como um serviço mesmo. E aí eu acho que eu tenho a impressão que em algumas situações ele compara com um serviço tradicional. Se eu contrato, por exemplo, uma pessoa para mexer no meu chuveiro, eu estou esperando um resultado e esse resultado ele é, né, totalmente dependente daquilo que você faz. E na medicina não é exatamente assim, né? Às vezes você faz tudo direito e não dá certo. A gente não garante resultado, a gente garante empenho, mas jamais resultado. Isso daqui está, inclusive, na jurisprudência, que você não é obrigado a garantir o resultado, mas você tem que lutar pelo melhor resultado. Agora, evidentemente que o ser humano é complexo. Então, por isso daí que eu digo, não se influenciar pela empatia ou falta de empatia que o paciente cria com a gente. É fazer o melhor por ele na medida do possível, mas sem dúvida nenhuma que em grande parte das vezes, em grande número das vezes, nós somos avaliados como o encanador, com todo o valor do encanador, ou como o mecânico que foi contratado para fazer aquele serviço, sem maior consideração, por mais difícil que a tarefa seja. Então, eu tenho obrigação de atendê-lo. Eu não encaro isso como uma obrigação. Eu encaro isso daqui como uma necessidade a qual eu me propus, que é isso que eu faço. Eu sou médico, então eu executo o serviço de bem-estar à saúde. Professor, e Mas falando em serviço, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia, com as operadoras, o que deixa a gente decepcionado é assim, o médico perdeu a individualidade. Então, eu não sou mais o doutor Bruno, eu sou o doutor Hospital Jacuatiringa, para não chamar nenhum hospital, para não chamar nome. Então, quem te operou?
Foi o Hospital Jaceguai. Como o Hospital Jaceguai? Não teve um cirurgião lá? Ah, teve. Muito bom cirurgião, muito bom. Eu fiquei ótimo. Lá no Hospital Jaceguai. Então, a gente está se descaracterizando e as operadoras e os hospitais querem exatamente isso. Querem descaracterizar a figura do médico no sentido de valorizar o corporativismo e a organização. Uhum. Isso daqui é uma coisa muito séria. Sim. E a gente está vendo hospitais criando faculdades de medicina e é justamente com esse propósito. Eu vou criar meu médico, vou doutrinar meu médico e ele vai me representar. E, e o pior, hoje em dia, são os protocolos. Os protocolos, evidentemente, foram feitos para a maioria, mas cada vez mais, e em oncologia isso é propagado de manhã, de tarde e de noite, o tratamento tem que ser individualizado e não generalizado. A generalização é uma orientação geral para dar um rumo àquela conduta, àquela investigação. Mas a partir daí nós temos que particularizar o tratamento para cada doente. Quer dizer, se eu tenho um câncer gástrico, eu tenho um protocolo para o tratamento do câncer gástrico, mas eu tenho que aplicar esse protocolo de acordo com as condições clínicas do meu paciente. Então, essa é a grande verdade. Deve A ser um peso, não uma indústria, trilha. eu chamo isso de indústria. Tanto as operadoras quanto os hospitais, são todos iguais. Não tem um melhor nem um pior. Eles querem descaracterizar a figura do médico e querem valorizar a figura da instituição ou daquela operadora. Então, esse é um problema sério que a nova geração vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar e tentar, de alguma maneira, se diferenciar, sair da mesmice. Professor, falando nisso, cada vez menos os cirurgiões fazem cirurgias particulares. E quando fazem, tem muita dificuldade no manejo, e principalmente para cobrar. Você tem alguma dica de como faz essa cobrança para o paciente? Se o médico deve fazer, se deve delegar para alguém? Todo mundo tem medo de cobrar, pelo menos a maior parte dos meus colegas sofre na hora dessa cobrança, dessa prévia, pelo menos. É bom ouvir isso, porque eu sou um péssimo cobrador. Eu digo assim, se não fosse a minha secretária, eu morreria de fome. Isso daqui é um dom. A cobrança é, evidentemente, meu professor dizia assim, Bruno, só tem uma gratidão que o paciente pode demonstrar para você, o cheque que ele vai te dar. Eu não concordo muito com ele. Eu aprendi tudo que eu sei com ele, mas calo na consciência não consegui criar. E quem me salvou na vida foi a minha secretária, que é uma comerciante. Não vai querer Um lidar com ela. complemento. Então, se o paciente me perguntar, doutor, quanto é que vai sair minha operação? Por favor, fale na sala do lado com a Celina, ela sabe exatamente tudo. Como E, fazer? e ela tem o jeito certinho de falar com o paciente
evidentemente, tem procedimentos clássicos. Tem procedimentos clássicos que têm um valor unitário e aí é fácil, tá? Essa operação normalmente custa X. Pronto. Aí não tem problema. E a gente tem que ver. Mas uma secretária amiga que assuma a gente ajuda muito, viu? Ajuda muito. Eu não sei Isso é ensinar isso. essencial. Me pegaram. Isso é essencial mesmo. Eu não sei cobrar, mas ela sabe. Professor, uma pergunta que eu estou me segurando para perguntar, eu na verdade tinha esquecido, mas agora eu lembrei. O senhor presenciou gerações de cirurgiões com cabeças diferentes, comportamentos diferentes. Hoje é um grande conflito geracional, isso é nítido, de diferenças, perspectivas de vida, de modo de encarar a cirurgia, de tempo que esses cirurgiões se dispõem a ficar no mundo cirúrgico, com a família, com lazer, com autocuidado e por aí vai. Isso reflete muito nesse conflito dos cirurgiões mais velhos, que têm uma outra visão de vida, com esses mais novos. E o senhor está na área de ensino. Agora, não mais direcionando para o paciente, mas direcionando para quem ajuda a formar um residente. Você tem alguma orientação desse professor, desse médico assistente para lidar com essa cabeça tão diferente com uma geração mais nova? Olha, essa pergunta é muito importante e a gente que trabalha na área de ensino, por exemplo, segunda-feira eu tenho uma reunião para discutir com a direção de ensino da faculdade o que nós devemos enfatizar em cada tema a ser ministrado e como devemos enfatizar isso. E nós temos, hoje em dia, que enfrentar uma geração indagadora e reivindicadora. Para isso, o professor tem que estar muito bem preparado e a atuação dele não pode ser magister dix, ou seja, eu sei, eu digo, eu faço e é assim que é. Não, eu tenho que provar a ele que isso é feito desta forma e que esta é a melhor forma de fazê-lo. Mas eu posso dizer que é uma geração muito difícil, muito acomodada e que, na grande maioria, eu falo isso daqui sem medo, na grande maioria quer ganhar sem trabalhar. Então, isso é uma dificuldade muito grande e eu diria que de uma turma de 100, 3% se diferenciam. Os demais não vão se diferenciar, mas nós temos os 3% que não mudaram durante todos esses anos, continuam iguais e com os quais a gente tem diálogo e eu fico muito feliz quando os encontro e posso dar esse feedback. Mas se pegar a questão de ensino e transmissão de conhecimentos, a gente tem que estar altamente atualizado e não podemos impor, temos que convencer. Então não existe a imposição, existe o convencimento pela argumentação lógica. E eu tenho que ser superior ao ChatGPT no sentido da transmissão de conhecimento. Senão, não vou convencê-lo. E tenho que administrar conhecimentos de uma maneira que atraia a atenção e prenda esse estudante e o faça que se interesse por aquilo que eu estou falando.
senão ele fica no celular, senão ele fica, sei lá, não, mas o que ele está falando? Eu olho aí no celular, eu pergunto para o chat e ele me responde, a mesma coisa que ele. Então, eu tenho que saber como estimulá-lo. E se tem uma fórmula de estimular e a mudança, por exemplo, que a gente está exercendo é a chamada aula invertida. Então, em muitas situações, eu peço que o estudante dê a aula e eu faça a correção da aula, porque é a forma de ele se interessar, de fazê-lo estudar e eu poder corrigir as dúvidas dele ou as más interpretações que ele tem. Mas essa é uma das formas. Mas eu acho muito válido no sentido de não ser decoreba. Então, é o sistema de aula invertida. Mas atrair a atenção da geração alfa é um desafio. Quanto mais eu vou. Quanto mais eu vou percebendo essas coisas, professor, eu vou tentando mudar meu jeito de dar aula também. É engraçado isso, como isso foi mudando, né? Eu tive várias aulas na faculdade que eram expositivas, basicamente, não tinha nada, né? Hoje em dia, você vê, assim, você tem que ter algum tipo de interação, você tem que promover algum tipo de atividade dentro do grupo, né? Para engajar um pouquinho, porque eles ficam muito. É muita coisa, né? Muito estímulo ao mesmo tempo mesmo. É difícil isso aí. É muito difícil, é desafiador e dependendo do número de alunos é difícil, é difícil. E o interesse dele vai mudando. Na faculdade, por exemplo, 30% dos nossos alunos que se formam não prestam residência médica. Não sei se vocês estão sabendo disso. E ontem mesmo, no meu serviço, eu tive um residente que caiu fora. Depois de um ano, ele falou: não, é muito pesado. Nossa, a gente opera até tarde, né? Opera até tarde. E, nossa, eu estou tão cansado. Professor, eu agradeço muito, mas não vou continuar. Faz exatamente 14 meses que ele está no serviço. Ele é um R2, né? E ele caiu fora. Mas isso daqui tria. A residência é para isso, vai triar. Vão ficar aqueles que, de fato, e os demais vão para atividades menos consumptivas, menos que requeram mais dedicação. Cirurgião com robô, sem robô, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, ele tem que estar presente. Na hora que corta, sangra e complica, não é o robô que vai falar com o paciente e nem o chat GPT. É a gente mesmo. Falando nisso, professor, antes do episódio, nós ficamos pensando no que o senhor mais é referência em operar, o que você mais gosta, mas tinha muitas cirurgias de todos os jeitos. Então eu vou fazer essa pergunta para o senhor diretamente. Qual das cirurgias, claro que você deve gostar de muitas, mas sempre tem uma que aumenta a satisfação. Tem alguma que você sente isso? Sente totalmente... Sim, eu gosto muito das cirurgias grandes, das cirurgias desafiadoras. Quando eu monto e desmonto e quando eu reconstruo de uma maneira. Então, a cirurgia que eu amo é a esofagiectomia, a duodenopancreatectomia, a gastrectomia total. E gosto também de uma operação, eu amo essa operação porque eu detesto dor, não suporto dor e não tomo injeção. Não gosto de injeção, tenho medo de. Caramba.
Detesto lição. Então, eu procuro fazer tudo da melhor forma para ter um pós-operatório mais tranquilo, com menos dor e maior, melhor sensação do paciente. Então, a cirurgia a qual mais me dediquei para evitar dor chama hemorroidectomia. É Olha, que mesmo? interessante. Caramba. Adoro fazer essa operação. Eu faço essa operação, o paciente sai no dia seguinte dando risada e sendo feliz. Não, professor, Então, agora você me conta essa história, porque hemorroida, as que eu opero, parece que o paciente relata que está evacuando isso, vidro. exatamente, exatamente. Então, como eu vi esse sofrimento e como 80% da população tem hemorroidas, e um dia ou outro vai ter que operar, eu, eu, eu fui ver com os melhores especialistas o que eles faziam. E as técnicas que eles faziam, eu cheguei à conclusão de uma técnica que é praticamente indolor e que, às vezes, infelizmente, mesmo nessa técnica, pode ter. A gente, como cirurgião, tem complicações, né? Não é santo, não é infalível. Mas em 98% a evolução é fantástica. Então, é, eu gosto muito de fazer porque eu sei que o paciente vem com medo e sai feliz. Que E qual é o Mas segredo? quê? Qual é o segredo? O segredo da operação? Qual a técnica? A técnica que eu mais gosto é do grampeamento com PPH. Uhum. Então, muita gente não gosta, recidiva, sei lá eu. É que nem aquele negócio, né? O omeprazol dá câncer, tomar banho quando está menstruada pode dar problema, comer manga com leite dá problema. Então, a mesma coisa. Então, essa técnica é fantástica, mas você tem que, além disso, tem que ter uns truquezinhos, que eu não vou falar os truquezinhos, claro. É isso aí. Eu ia falar isso, professor, não conta o segredo, né? Senão vai entregar Os, ouro, tru- pô. os truquezinhos são meus, mas eu não gosto de dor. Então, eu faço as coisas. Por isso daí que eu fui para a cirurgia minimamente invasiva e hoje em dia cirurgia robótica, porque a cirurgia minimamente invasiva e principalmente com o uso do robô permite um pós-operatório muito mais tranquilo do que, infelizmente, a cirurgia convencional. Não estou dizendo em termos de resultado final, estou dizendo de pós-operatório. Então, eu faço uma operação mais segura, com menos sangramento, com menos agressividade, com melhor visualização, enfim. E com isso daqui, eu vou infligir menor dor no pós-operatório e uma recuperação melhor. Então, isso me deixa muito feliz. Mas o que eu gosto mesmo é do monte e desmonte. Muito Muito bom. bom. Professor, só para não perder o gancho da dor, que me interessou muito, numa cirurgia grande, vamos supor uma esofagectomia com uma toracotomia, de prescrição no primeiro pós-operatório, em termos de dor, analgésicos, quais são os dois medicamentos que você mais gosta de usar nessas cirurgias de grande porte? Olha, hoje em dia a gente tem um recurso da equipe de anestesia e da equipe de dor que é fantástica. Então, mesmo na cirurgia minimamente invasiva do abdômen, a gente usa anestesia peridural e deixa um catéter peridural. Então, o uso do catéter que o paciente aciona por bomba dá um conforto muito grande.
E na cirurgia minimamente invasiva, mesmo a cirurgia grande, em 48 horas acabou tudo. Toracotomia a gente não faz mais, só em caso de trauma. E a toracoscopia é muito tranquila e a gente deixa a analgesia com a morfina ou com morfina símile em bomba, onde o Perfeito. paciente aciona e tira a dor. Então, ele vive feliz. Não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é a bomba com analgésico. E a gente prescreve coisa que os americanos não fazem, que é a dipirona de horário, a dipirona de horário. Não gosto, uso anti-inflamatório muito pouco, em função de lesões renais e principalmente cada vez mais nós operamos pacientes idosos, então a gente evita anti-inflamatório, mas quando necessário a gente administra o anti-inflamatório junto com a dipirona. O anti-inflamatório administrado junto com a dipirona aumenta o potencial. E a bomba analgésica, que dá um conforto muito grande para o paciente. Que legal. Muito E bom. uso catéter com pique. Não gosto de pegar veia, porque a veia sai e ele tem que ser puncionado toda hora e dói quando pega a veia. Então a gente pede ou um catéter venoso central ou o tal do pique, que eu gosto muito do pique, Pique que vai bem deixa, para isso mesmo. vai muito bem e não judia do paciente, quando o É. paciente tem que ficar vários dias tomando soro. Professor, queria fazer uma última pergunta para o senhor antes da gente encerrar, que é o seguinte: que essa é a pergunta chave aqui, acho que é uma que o senhor vai saber dar um conselho para a gente aí. Se o senhor, imagina que o senhor pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o senhor mesmo, né, para o senhor jovem, bem no comecinho da carreira, recém saiu da residência, o que o senhor daria assim de conselho de como atuar no consultório, algum conselho de vida profissional interessante que o senhor acha que aprendeu ao longo do tempo e gostaria que alguém tivesse contado isso anteriormente para o senhor? Eu tive muita sorte, porque eu me agarrei num líder, num tutor, e eu segui o exemplo dele. Infelizmente, no início, eu fui o mesmo carrasco que ele foi comigo. Então, depois eu baixei a bola. Hoje em dia, eu não sou mais tão carrasco assim. Mas, falando sério, a gente precisa de um exemplo e seguir um exemplo. E tem que se agarrar nesse exemplo. Eu fui atrás e aprendi com os melhores, e segui os melhores, e segui o exemplo que esses melhores me deram e me ensinaram. A gente não aprende nos livros, aprende ao lado de um tutor, aprende ao lado de um monitor. E a gente tem que se agarrar nesse monitor e aprender com ele, e isso vai nos ensinar a atender paciente, a operar paciente, a cuidar de paciente, e, e se esse tutor puder nos transmitir a ideia de sempre estar atualizado, nós vamos nos atualizar sempre. Perfeito. Muito bom, baita conselho, hein? Caramba, muito bom, isso aí. Essa Fogão? figura é importante e eu acho que, linkando o que o professor falou antes, de virar um médico instituição, é um médico que é um cirurgião que não tem nome, tem o nome de uma instituição qualquer, os alunos também estão perdendo isso, né? Eles perdem as referências e atualmente nós carecemos de referências, não só no mundo médico, mas como todos os outros. Tutor é um nome interessante, professor, porque Telêmaco, filho de Ulisses, lá na Ilíada,
Ele ficou 20 anos fora e voltou só depois de 20 anos. E o filho dele foi crescendo e quem o educou foi um grego chamado Tutor, que era personificado pela deusa Atenas da sabedoria. Então, o tutor representa alguém de extrema sabedoria, né? É aquele que orienta as pessoas. E eu acho que no mundo cirúrgico, que é manual, que você tem que ver, sentir essa evidência sendo aplicada ou não, porque como a gente vê estudos, outro dia a gente estava vendo uma revisão sobre anastomose coloretal. E a conclusão da meta-análise foi totalmente distoante do que nós vemos na prática. Então, como o senhor falou, a evidência vai apontar para um lado, mas entendemos que ela não é bem assim. Aí você tem que ter um olho só de quem acompanha o tutor, que está lá na cirurgia, que entende isso. Brilhante, professor, foi um belo conselho. Exatamente. E o que se concluiu de todos os estudos recentemente, e isso daqui, eu estou voltando agora de Amsterdã, onde eu participei do Congresso Mundial de Câncer Gástrico e do Europeu de Cirurgia do Esôfago, de doença do esôfago, é que não existe nada que substitua a experiência. Não tem meta-análise, não tem estudo multicêntrico, não tem absolutamente nada que possa substituir a experiência. E a experiência deve ser valorizada. Então, isso é muito, muito, muito importante. E se eu posso dizer para todos que ensinei, olha, ensinei muita gente, tenho muito orgulho de quem as pessoas foram e ficaram e se desenvolveram e são até hoje. Eu posso dizer o seguinte, que a gente tem que transmitir a experiência, abrir o jogo, ensinar e ajudar. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Isso daqui é uma falácia. A gente pode ensinar para todo mundo. A gente não é perpétuo, a gente não é eterno. Então, o que a gente tem que fazer é transmitir conhecimentos e ensinar, 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 ensinar e tentar ajudar. É uma aula Muito invertida, bom. ensinando que Muito acabamos bom, professor. aprendendo. Flugel, você tá mudo aí, Flugão. Tá ouvindo? Agora sim. É a aula invertida, ensinando que nós aprendemos mais no final. Professor, Exatamente. muito obrigado, foi fantástico. Carlos, fazer as honras da Não, eu finalização. queria ficar aqui 4 horas conversando com o professor, porque a gente vai aprendendo tanta coisa só de bater papo, né? Professor, muito obrigado aí pela participação do senhor, pela presença. Sei que conseguimos um horário aí na agenda do senhor mais complexa e mais complicado. Sei que o senhor é bem ocupado, mas a gente agradece muito o fato do senhor ter tirado um tempinho para bater um papo com a gente. A gente aprende bastante sempre que os convidados vêm aqui. O senhor, com certeza, foi um dos que a gente mais aprendeu aqui, mais conseguiu ter insights bons aí para nossa carreira também, para o futuro. Tenho certeza que os maníacos, né, como a gente chama o pessoal que ouve o nosso podcast, tenho certeza que os maníacos aí também vão aproveitar bastante e tomara que eles coloquem em prática o que o senhor sugeriu aí, que eu tenho certeza que vai dar certo, né, Flugão? Fala aí. Eu gostaria de agradecer o Jorge, que fez essa ponte, é um maníaco, e eu presumo que seja um bom aluno do professor. E aproveitando esse Excelente gancho, aluno. excelente aluno. Professor, quer divulgar algum projeto, algum serviço, alguma coisa que você julga importante? Na verdade, eu estou à disposição, eu exerço a clínica, na minha clínica, que é a Gastromed, que é o meu instituto, o Instituto Zilberstein, lá na 9 de julho, e a gente tem um serviço, inclusive, de residência médica ligado à clínica, e o que a gente faz é atender esta área tão bonita da medicina, pelo menos que faz parte de mim, que é a cirurgia digestiva. Muito obrigado, E professor. foi Muito muito bom, bom falar excelente. com vocês.
Foi muito bom, foi um prazer e o papo foi muito agradável. Que bom. Obrigado, professor. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a vocês pela paciência.